Eu sou fãzaço de ficção científica, pra quem me conhece sabe, pra quem acompanha este perfil também sabe que eu adoro uma boa história espacial galáctica, com robôs, com guerras, com tudo e fantasia e muito mais. Então eu fui assistir Duna e fiquei pensando quando eu estava assistindo. Eu não li os livros, não li o livro Duna ainda, mas fiquei muito interessado em ler, em querer saber mais sobre o universo de Duna. E eu fiquei pensando ao assistir o filme em alguns pontos que quem também não leu poderia sim saber ou querer saber mais de Duna antes de assistir o filme. Então eu decidi fazer esse vídeo para você que, assim como eu, também não leu o livro Duna, mas está interessado em querer ver o filme no cinema. Eu vou falar de alguns pontos, sem spoiler, alguns pontos da história ali de Duna que talvez seja bem interessante você saber antes de ir assistir o filme no cinema. Então fica aqui que eu vou falar sobre esses pontos interessantes de Duna para você ir assistir o filme depois. A história se passa em um futuro bem distante, onde temos um universo comandado por um imperador que dita suas leis e suas regras. Temos também nesse universo as casas nobres que devem lealdade ao império e ao imperador. Entre essas casas nobres se destacam duas: a casa Atreides, que é comandada pelo carismático e justo Duque Leto, ao qual tem o seu filho e herdeiro Paul, que é o personagem do Timothée. A casa Atreides recebe uma ordem direta do imperador para tomar conta das questões comerciais do planeta deserto Arrakis, planeta esse que também é conhecido como Duna. Assim, o Duque Leto aceita a ordem do imperador e parte com sua família para esse planeta, o planeta Arrakis, que é um planeta deserto que é coberto por camadas e terras de areia. E ele possui, assim, além de tudo, além das areias, um clima bem hostil. Tem ali uma população, um povoado que mora naquele planeta, que se esconde naquele planeta, além da ameaça dos vermes gigantes que andam ali pelas terras, pelas areias, escondidos, prontos para atacar quem estiver desavisado andando pelo deserto. Agora vamos para outra casa nobre da história, conhecida como Casa Harkonnen, comandada pelo maligno e ambicioso barão Vladimir Harkonnen, que é uma figura ali bem interessante, bem mística, que aparece ali, tem um aspecto físico bastante peculiar e que chama logo a atenção. E esse cara, ele fica puto da vida quando recebe a notícia de que os Atreides vão tomar conta do planeta Arrakis. Tudo isso porque Arrakis possui uma especiaria preciosa utilizada por todo o sistema galáctico e que vale uma fortuna. É equivalente lá para eles como se fosse o petróleo para nós aqui. Os Harkonnen decidem acabar com a família Atreides e toda a sua linhagem, assim utilizando um certo tipo de jogo político, um jogo bastante sujo, e atacando ali a família. Outro ponto interessante que você talvez precise saber na história de Duna é sobre a personagem Lady Jessica, a mãe de Paul. Ela faz parte de uma irmandade feminina secreta que mais se parecem ali em certas bruxas ou feiticeiras que acreditam em uma profecia milenar ao qual um guerreiro prometido irá nascer e vai trazer a ordem e a paz ao universo e assim poder comandar de forma justa todo aquele império. E é interessante que essas personagens, elas têm certos tipos de poderes místicos, como o controle da mente e um certo tipo de linguagem com as mãos. Tem até algumas passagens, algumas cenas em que a mãe do Paul, ela conversa ali com as mãos, ela faz um certo tipo de linguajar, um certo tipo de comunicação com as mãos, utilizando as mãos, e é bastante interessante observar isso. Então esses foram os pontos interessantes, alguns pontos ali que você precisava saber na história de Duna antes de ver o filme nos cinemas. Agora eu preciso falar sobre o aspecto técnico do filme, que foi onde me pegou assim. Eu quero dizer que Duna é definitivamente um filme contemplativo, um filme que você tem que ver no cinema para poder ver a grandiosidade que é esse filme. Quando eu falo grandiosidade, é o próprio universo, o universo em que se conta a história de Duna, onde se passa a história de Duna, seja nos cenários, seja nas grandes paisagens, nos planetas, nas cores, nas palhetas de cores, da fotografia, que inclusive tá muito bem, eu achei uma fotografia muito bonita, seja no figurino, inclusive tá muito bem, uma fotografia muito bem equilibrada. Alguns momentos temos ali cenas ou imagens bem sombrias, com uma palheta mais escura, algumas sombras, e outrora temos uma palheta mais forte, mais luz do dia, mais o sol escaldante do planeta Arrakis ali na nossa cara, com as areias, com o deserto, com Duna, com todo aquele clima solar, né? Então
Duna é definitivamente um filme contemplativo, seja nos figurinos, seja na forma como é trabalhado todo esse universo. Denis Villeneuve deixou assim uma coisa bem grandiosa nessa questão do universo de Duna, que realmente, para quem já leu o livro, eu ainda não li o livro, mas muita gente me fala que Duna realmente é bem grandioso, é uma história bem grandiosa, com grandes cenários, grandes localizações ali, locações que fazem de que a história se torne essa grandiosidade. Eu não estou querendo falar apenas do aspecto técnico, visual de Duna, mas também uma coisa que me atraiu muito, que me chamou bastante a atenção, foi o som. A sonoplastia de Duna, assim, para mim, foi algo peculiar, algo ali bem marcante, seja nos sons, tanto da atmosfera de Duna, tanto da sonoplastia, das cenas de ação, cenas de suspense, ou até mesmo aquela música que canta, que toca no trailer também, aquele som ecoado, né? Como também na parte técnica dos personagens, seja na voz, nas falas de determinados personagens, seja nas próprias naves, nas batalhas, nos tiros, nas bombas, explosões. E tem um exemplo específico que tem até no trailer, que é no caso, alguns personagens ali, os guerreiros, os soldados, possuem um traje, né, uma armadura, que em determinados momentos essa armadura tem um som próprio, tem uma sonoplastia própria, que eu achei bastante interessante isso, bem peculiar naquele universo. Também tem o som do próprio deserto, das batidas do tom da areia, que em alguns momentos a gente pode ver ali o tom da areia do deserto ali do planeta Arrakis, juntamente com o som que os vermes gigantes fazem, né? Que quando eles aparecem, tem um momento lá que um verme gigante surge, ele faz um som assim bem estranho com aquela boca gigante dele. Eu achei isso bastante interessante. Então, o aspecto de Duna, tanto visual como a sonoplastia, para mim são dois grandes pontos assim positivos em Duna, que realmente faz com que torne o filme ser uma coisa grandiosa. Por outro lado, eu preciso falar daquilo que me incomodou, que eu preciso falar que apesar de que Duna tenha ali 2 horas e meia de filme, apesar de que eu não vi passando, isso pra mim foi muito rápido, imergi tanto na história que quando eu vi já estava perto do final, mas eu preciso dizer de algo que me incomodou bastante, que foi o mau desenvolvimento de certos personagens. Apesar de ter esse longo tempo de tela, de filme, teve alguns personagens, algumas tramas e subtramas que ficaram ali sem alguma explicação, sem algum desenvolvimento, como por exemplo eu posso citar os próprios vilões do filme, da história, né? Quem é aquela família, quem são aqueles guerreiros, por que realmente eles estão atacando, por que eles realmente, será que é só por conta política, por questões políticas, por questão de poder? Aquele personagem do Barão, né, que é uma figura sinistra, que ele faz aquele coisa fisicamente, visualmente, é uma coisa bem sinistra e bonita de se ver, mas eu fiquei curioso de saber quem é aquele personagem, por que ele possui aquelas características, por que ele faz tudo aquilo, quem são aqueles soldados. Isso não foi trabalhado muito bem no filme. Como o personagem também do Jason Momoa, que é um personagem que, ao ver aos olhos do público, é um personagem carismático, é um personagem que tá ali, um guerreiro que pode ser o amigo ali para ajudar nas horas de batalha, mas ficou faltando saber um pouco mais sobre aquele personagem, a origem dele, quem era ele, por que ele tinha todas aquelas habilidades. Assim também como me incomodou bastante a questão do personagem do Paul, do Timothy. Ele meio que é um personagem misterioso, né? O que pouco que você sabe é que ele é herdeiro e filho da casa Atreides e que, enfim, tá ali tendo os sonhos dele, tá envolvido na política, que a própria mãe dele, a Lady Jessica, envolveu ele nessa política, nessa questão, o pai dele que levou ele também pro planeta Arrakis, e ele tem aqueles sonhos, e você quer saber mais daquele personagem, por que ele tem todos aqueles sonhos, aquelas visões, por que ele tem aquele ar misterioso, aquelas coisas. Isso me incomodou bastante, assim com alguns pontos que faltou sentimento em relação a alguns personagens, algum desenvolvimento na história de personagens, o confronto entre os vilões e os mocinhos ali, que faltou alguma coisa assim palpável pra gente poder abraçar aquela história, pelo menos pra mim, abraçar aquele conflito, sabe? Torcer pra um, ficar com raiva de outro, ou enfim. Eu sei que tem a presença dos mocinhos e tem a presença do vilão, mas pra mim faltou alguma coisa a mais ali, um sentimento de embate entre os dois, entre as duas famílias, e saber por que realmente eles estão se confrontando entre si, por que eles... Enfim, faltou muita coisa em relação a isso.
Por um lado visual, o lado aspecto técnico é muito bonito, mas por esse lado de trabalho de roteiro, de questão de sentimento de personagem, de desenvolvimento de personagem, me deixou, pelo menos pra mim, muito a desejar. Espero que na segunda parte aí traga mais assim, desenvolvimento e mostre mais da história desses personagens, assim espero eu. Então, dito isso, acredito que Duna vai estar sim aí indicado nas categorias dos prêmios, das premiações, das principais premiações do ano que vem. Se vai ganhar, aí eu já não sei, né? Já é algo que o futuro vai dizer. Mas que provavelmente vai estar em algumas categorias técnicas, isso eu tenho quase certeza. Então, Duna é um filme bom, me divertiu bastante, é um filme visualmente muito bonito, muito poderoso, visual, como a sonoplastia, é um filme grande, é um filme que realmente mostra aquele universo, e isso me encheu os olhos, assim, questões, enfim, do que o filme propõe, do que a atmosfera daquele universo propõe. Eu achei bastante interessante, mas me deixou a desejar em questão de roteiro, em questão de desenvolvimento de personagens e de história. Mas é isso, Duna é um filme bacana, é um filme interessante. Então é isso, se você pretende assistir Duna no cinema, deixa aqui teus comentários o que é que você está esperando desse filme, ou se você já assistiu esse filme Duna no cinema, deixa aqui o que é que você achou, deixa aqui nos comentários o que é que você achou desse filme. Vamos trocar figurinhas. É isso, muito obrigado, fui!